Após o desapontamento de 1844, a Igreja Adventista continuou no estado da Igreja de Filadélfia. Mas a partir de 1848, a Igreja Adventista saiu do estado de Filadélfia e entrou no estado da Igreja de Laodiceia, e a presença de Deus passou a não estar nela. 8 anos depois, Ellen White disse: Foi-me mostrado que o testemunho dado aos laodiceanos se aplica ao povo de Deus da atualidade, em 1856. Ela permaneceu nesse estado. E Ellen White disse: A igreja está no estado de Laodiceia. A presença de Deus não está no meio dela. Então, uma igreja que se torna Laodiceia, sem a presença de Deus, morna, nem totalmente com Deus, e nem totalmente com Satanás, não está em condições de selar ninguém. Muitos haviam perdido Jesus de vista. Eles precisavam ter os olhos voltados para a sua pessoa divina, seus méritos, e seu imutável amor pela família humana, diz Ellen White. A igreja tinha deixado de pregar Cristo na lei. Nesse estado, eles não poderiam ser selados. Então, 40 anos depois, em 1888, Deus envia uma mensagem para curar Laodiceia. A mensagem da justiça pela fé, através dos pastores, Jones e Wagoner. Ellen White disse: A mensagem dada por A.T. Jones e J. Wagoner é a mensagem de Deus para a igreja de Laodiceia. Mas a igreja rejeitou o remédio para sua cura. E falando sobre isso, a mensageira do Senhor diz: A verdadeira religião, a única religião da Bíblia, que ensina o perdão somente pelos méritos de um Salvador crucificado e ressurreto, que advoga a justiça pela fé no Filho de Deus, tem sido desprezada. Contra ela se tem falado. Tem sido ridicularizada e rejeitada. Rejeitando a mensagem da justiça pela fé no Filho de Deus, a igreja também estava rejeitando a grande chuva que Deus queria derramar. Promovendo aquela oposição, Satanás teve êxito em afastar do povo, em grande medida, o poder especial do Espírito Santo que Deus anelava comunicar-lhes. Sofreu resistência à luz que deve iluminar toda a terra com a sua glória, e pela ação de nossos próprios irmãos tem sido, em grande medida, conservada afastada do mundo. Se a chuva que Deus queria derramar, e o alto clamor, foram rejeitados, isso significa que foi o Espírito de Deus que foi rejeitado. E se o Espírito de Deus com seu poder foi rejeitado, então outro Espírito com seu poder de moldagem para as trevas, e a apostasia, foi aceito. Em 1891 foi-nos dito claramente: O poder das trevas já colocou seu molde e inscrição sobre a obra que devia permanecer pura, não corrompida pelas astutas ciladas do diabo. Então agora surge uma pergunta. Como a luz e a verdade de Deus para curar Laodiceia foram rejeitadas em 1888, e as trevas e a apostasia foram escolhidas em seu lugar, os líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia começaram a moldar a Igreja para se assemelhar à Igreja Católica Romana? Infelizmente, sim. Como veremos. Que revelação Deus deu a Ellen White sobre os líderes, que achando que estavam agindo sabiamente, formariam uma associação, que faria de Battle Creek, como Roma, a grande chefe da obra. Veja agora essa visão que ela teve em 1890 e 1891, onde ela diz que os líderes fariam a Igreja Adventista como Roma. Em 1890 e 1891, foi-me apresentada uma visão dos perigos que ameaçariam o trabalho. Seriam introduzidas proposições, que aos seus autores, pareciam muito sábias, visando a formação de uma associação, que faria de Battle Creek, associação geral, como Roma, o grande chefe da obra. Então estamos vendo, que Deus mostrou em visão a Ellen White, que os líderes da Igreja Adventista fariam uma associação geral semelhante a Roma, achando que seria algo bom. Observe o que Ellen White diz. Ele, Deus, nunca colocou sobre um homem, ou sobre qualquer conselho de homens, a responsabilidade de estabelecer regras de ação que limitarão e restringirão o trabalho, e limitarão os obreiros a tomar umas atitudes. O fato de um homem ter sido escolhido para ser o presidente de uma conferência, não significa que ele terá autoridade para governar sobre os seus colegas de trabalho.
Esta é uma prática seguida por Roma, e não pode ser tolerado, pois restringe a liberdade religiosa, e o homem, presidente, é levado a colocar-se onde só Deus deveria estar. Ao seguirem um caminho deste tipo, os homens estão a seguir um caminho semelhante ao dos católicos romanos, que centram no Papa todos os poderes da Igreja e atribuem-lhe autoridade para agir como Deus. Quando esta forma de ação ocorre entre o nosso povo, há necessidade de um protesto. A liderança deu ouvidos a esses avisos? Ou continuou seguindo o caminho do romanismo? No centro do trabalho, os assuntos estão sendo moldados para que todas as outras instituições sigam no mesmo curso. E a própria Associação Geral está se corrompendo com sentimentos e princípios errados. O poder arbitrário que foi desenvolvido, como se a posição tivesse feito dos homens deuses, me deixasse com medo e devesse causar medo. Eles estão a seguir o caminho do romanismo. Deus estava tentando despertar os líderes da igreja, mostrando-lhes o resultado final da apostasia que eles escolheram seguir. A liderança deu ouvidos à profecia, e à advertência? Ou eles continuaram seguindo os mesmos princípios corruptos, e a centralizar todo o poder e manipulação nas mãos da Conferência Geral, e a exaltar os homens no lugar de Deus, sendo o presidente o Deus ou Papa deste povo? Observe o que diz Ellen White. O mesmo trabalho que foi feito no passado, pela Igreja Católica, será levado adiante sob o disfarce da Associação Geral. Certamente não há nada agora que tenha as credenciais divinas. Quanto tempo durarão essas coisas? A escravização das almas dos homens pelos seus semelhantes está aprofundando a escuridão que já os envolve. Quem pode agora ter certeza de que está seguro em respeitar a voz da Associação Geral? Eu respondo, não, nem por um momento. Foi-me mostrado que o povo em geral não sabe que o centro da obra está ficando doente e corrompido em Battle Creek. Colocar o homem onde Deus devia estar, não honra nem glorifica a Deus. Deve o presidente da Associação Geral ser o Deus do povo? O Senhor tem uma controvérsia com seu povo sobre esta questão? A liderança da Igreja Adventista estava tomando um rumo diretamente oposto ao que Deus havia escolhido para eles seguirem, e eles estavam entregando a obra de Deus nas mãos de Satanás. Os líderes estavam, em essência, destruindo a obra de Deus, que antes ele havia construído, e exaltando a causa de Satanás. E nosso povo foi avisado sobre tal ocorrência. A causa de Cristo será traída. Aqueles que tiveram a luz da verdade desfrutaram de suas bênçãos, mas que se afastaram dela, lutarão contra o Espírito de Deus. Inspirados por um poder de baixo, eles derrubarão o que um dia foi construído, e mostrarão a todas as almas razoáveis e tementes a Deus, que não podem ser confiáveis. Eles podem reivindicar a verdade e a retidão, mas seu espírito e suas obras testificarão que são traidores de seu Senhor. Os atributos de Satanás, eles chamam de movimentos do Espírito Santo. A partir de 1890, aqueles pastores que tinham vindo para a igreja, de outras igrejas guardadoras do domingo, que não eram os pioneiros fundadores das doutrinas, estavam introduzindo teorias e sofismas, que solapavam as colunas fundamentais da nossa fé. E começaram a querer introduzir a doutrina da Trindade na igreja. Algumas influências de dentro da igreja, como por exemplo o Dr. Kellogg, e outros, forçaram a igreja a reagir e tentar mudar sua posição de não trinitariana, para trinitariana. Eles introduziam alguma coisa ali, outra aqui, e de maneira sorrateira, colocavam citações com terminologias trinitarianas. Isso é o que acontecia de 1890 a 1903, e podemos ver que a Igreja Adventista estava sendo sorrateiramente moldada, para se assemelhar à Igreja Católica. Mas será que Deus permitiu que essa obra maligna continuasse sem controle? Sem falar nada, sem ele agir? Não. Na Conferência Geral de 1901, Deus enviou uma voz de protesto decidida e inequívoca, para tentar mudar as coisas. Esta voz repreendeu clara e inflexivelmente, e apelou que fossem removidos líderes que seguiam o caminho do papado, e moldavam a Igreja e a sua organização à mesma imagem da Igreja Católica. Esta voz clamava por uma reorganização completa, afastando-se dos princípios papais sobre os quais a Igreja estava construindo, e voltando a construir sobre os princípios de Deus. Deus falou através de Ellen White. E ela foi a primeira a falar, quando a conferência foi formalmente aberta.
A irmã Ellen White veio à frente, e pronunciou estas palavras. Sinto um interesse especial nos movimentos e decisões que serão tomadas nesta conferência, em relação às coisas que deveriam ter sido feitas anos atrás. Deus deu-lhes, a liderança, luz clara sobre o que deveriam fazer e o que não deveriam fazer, mas afastaram-se dessa luz. Por que, pergunto-vos, se permite que homens que não se sujeitaram a si próprios, ocupem posições importantes de verdade, e lidem com coisas sagradas? Foi-nos dada uma oportunidade de nos livrarmos de todo tipo de rebelião. Oh, minha própria alma está envolvida nessas coisas. Isso desses homens se encontrarem no lugar sagrado, para serem como a voz de Deus para o povo, conforme antes acreditávamos ser a associação geral, é algo que já passou. O que queremos agora é uma reorganização. Queremos começar pelo alicerce, e construir sobre um princípio diferente. Os homens que há muito tempo ocupam posições de confiança, ignorando a luz que Deus deu, não são de confiança. Deus quer que eles sejam removidos. Agora, quero dizer que Deus não colocou nenhum poder real nas nossas fileiras para controlar. Deve haver uma renovação, uma reorganização. Em resposta a este protesto, a supremacia papal real, que estava sendo posta em prática pela liderança, sobre todo o povo adventista do sétimo dia, concordou em retirar-se, e uma reorganização parecia ter lugar. E não é preciso dizer que a irmã White, juntamente com muitos outros, ficaram muito felizes e exultantes. Mas será que o Espírito de Cristo e os anjos foram realmente autorizados a voltar à conferência e operar sobre o nosso povo mais uma vez? Ou será que os mesmos líderes apenas fingiram renunciar ao seu poder real, enquanto excluíam o Espírito de Deus, e continuavam com seus planos de transformar a Igreja Adventista do sétimo dia e sua organização, numa imagem da besta, sob o pretexto de edificar a causa de Deus? Quais foram realmente as verdadeiras ações dos líderes da Igreja, e o verdadeiro resultado da Conferência de 1901? Observe o próximo texto. Que trabalho maravilhoso poderia ter sido feito, pelo vasto grupo reunido em Battle Creek na Associação Geral de 1901, se os líderes da nossa obra tivessem tomado as rédeas da situação. Mas a obra que todo o céu esperava realizar, assim que os homens preparassem o caminho, não foi realizada, pois os líderes fecharam e trancaram a porta contra a entrada dos espíritos. Eles construíram-se a si mesmos, em fazer o errado, e disseram ao Espírito de Deus: por agora, vai-te embora, quando eu tiver uma época mais conveniente, chamar-te-ei. Os resultados da última Conferência Geral de 1901 foram a maior, a mais terrível tristeza da minha vida. Nenhuma mudança foi feita. Os homens não receberam os testemunhos do Espírito de Deus. É uma coisa perigosa rejeitar a luz que Deus envia. Assim, hoje, sobre aqueles que tiveram luz e evidência, mas que se recusaram a atender às advertências e súplicas do Senhor, a desgraça do céu é pronunciada. Portanto, a liderança apenas fingiu acabar com a sua supremacia papal real. Eles apenas fingiram desistir de seus planos, de colocar todo o poder na Conferência Geral, com um homem no controle. Eles apenas fingiram reorganizar e renovar a Igreja e sua organização, com base em um programa diferente voltado para Deus, mas na realidade eles continuavam com seus planos de transformar a Igreja Adventista e sua organização à imagem da besta. E na sessão seguinte da Conferência Geral em 1903, com 139 delegados, com A. G. Daniels como presidente, toda a pretensão de seguir os planos de reorganização estabelecidos na sessão da Conferência Geral de 1901 foi eliminada, e uma nova Constituição foi adotada. O poder papal real foi oficialmente trazido de volta, enquanto os conselhos e repreensões de Deus através de sua mensageira foram rejeitados. E todas essas coisas foram feitas aos olhos de cada delegado, ou seja, na frente de toda a Igreja Adventista do sétimo dia. Mas nem todos estavam adormecidos, com relação aos graves problemas que viriam, como resultado final dessas ações. Antes da adoção da nova Constituição de 1903, Percy T. Magan foi usado por Deus, tomou a palavra e declarou: a nova Constituição proposta inverte os passos reformatórios que foram dados. Os princípios que foram dados, e que foram adotados como os princípios da reorganização.
Na Constituição de 1901, naquela Constituição, por mais desajeitada que lhe possam chamar, por mais defeituosa que a possam assinalar, há princípios de reforma e reorganização para o chefe da obra que são corretos. E esses princípios são absolutamente subvertidos e postos de lado na nova Constituição proposta. Mas quero dizer-vos que qualquer homem que já tenha lido a história da Igreja Cristã de Neander, Moscheim, ou qualquer outro dos grandes historiadores da Igreja, não pode chegar a outra conclusão, senão que os princípios, que devem ser trazidos através desta Constituição proposta, e da forma como são trazidos, são os mesmos princípios, introduzidos precisamente da mesma forma, como eram há centenas de anos atrás, quando o papado foi feito. Mesmo apesar desse protesto de Percy Meigan, a Constituição de 1903 ainda foi aprovada. Uma nova organização foi estabelecida, baseada nos mesmos princípios que deram origem ao papado. Foi por meio desses mesmos princípios que a Igreja Judaica se tornou uma prostituta, conforme descrito Isaías 1, verso 21, Apocalipse 18, verso 7, O Grande Conflito, página 382. Foi também por meio desses mesmos princípios, que a Igreja Católica Romana se tornou uma prostituta, conforme descrito no Apocalipse 17, no Espírito de Profecia, volume 4, página 233. Portanto, pelo fato de a Igreja Adventista do Sétimo Dia seguir estes mesmos princípios, tal como a Igreja Judaica, e o catolicismo romano antes dela, ela também se tornaria uma prostituta, conforme descrito no Apocalipse. Isso é muito forte, mas é uma realidade. Observe agora que Ellen White vai dizer em 1903 que a Igreja já havia se tornado uma prostituta. Eis o texto. O Mestre Celestial perguntou: que ilusão mais forte pode enganar a mente, do que a pretensão de que estáis a construir sobre o fundamento certo, e que Deus aceita as vossas obras, quando na realidade, estáis a fazer muitas coisas de acordo com a política do mundo, e estáis a pecar contra Jeová? Eu vi nosso instrutor apontando para as vestes da chamada justiça. Tirando-as, pôs a descoberta a corrupção que estava por debaixo. Disse-me ele, então: não vê como eles pretensiosamente encobriam seu depravamento e corrupção do caráter? Como se fez prostituta a cidade fiel. Isaías 1, 21. A casa de meu pai é feita casa de comércio, um lugar de onde partiram a presença e glória divinas. Por esse motivo, é que há fraqueza e falta de força. A menos que se arrependa, e converta a Igreja que agora está a levedar-se com sua apostasia, comerá do fruto de seus próprios atos, até que se aborreça a si mesma. Verdadeiramente, a Igreja Adventista do Sétimo Dia e a sua organização, estão seguindo os passos da Igreja Católica. Ela estava se tornando uma prostituta. É o que diz a pena inspirada. Não podemos fugir disso. Mas o que Ellen White quer dizer, ao falar que a Igreja agora está a levedar-se com sua apostasia? O que significa, levedar-se com a apostasia? Ela responde: é uma igreja apóstata, que diminui a distância entre ela e o papado. É uma igreja apóstata, a que diminui a distância entre ela e o papado. A Igreja Adventista diminuiu a distância que ela tinha com o papado. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, que sempre pregou que Babilônia é a Igreja Católica e a besta o papado, se encontra agora de mãos dadas com ela. A Igreja Adventista sempre pregou que as filhas de Babilônia eram as igrejas protestantes que guardavam o domingo. E agora, anda lado a lado com cada uma delas através de uma única doutrina: a Trindade. E portanto, ela é uma igreja apóstata. Que união pode existir entre a mulher vestida de sol e a mulher com a taça das abominações de toda a terra? Que elo deve existir entre os mensageiros da verdade e os obreiros da iniquidade? Assim, a igreja naquele momento, já estava a ser fermentada com os princípios do papado e suas doutrinas, adotando ensinos errados, como o pecado original, a trindade, etc. E isso estava a se espalhar por toda a igreja. Não devemos seguir doutrinas católicas e nem ter um papa em nossa igreja. Observe. O Papa coloca-se na posição de Deus. E não devemos ter reis, nem governantes, nem papas, entre nós. Irmãos, pense comigo. Se quando Ellen White estava viva, e com tantos protestos feitos por ela,
eles ainda estavam disfarçadamente tentando seguir a Igreja Católica. Imagine o que eles iriam fazer após a morte de Ellen White e os pioneiros. Agora, após a morte da mensageira e os pioneiros fundadores, quem poderia deter os líderes agora? No entanto, um profeta ainda pode falar depois de morto, através dos seus escritos e advertências proféticas já dadas. E pouco antes de Ellen White morrer, ela deu este poderoso testemunho. Estou encarregada de dizer ao nosso povo, que não percebe, que o diabo tem cilada após cilada, e ele os executa de maneiras que eles não esperam. As agências de Satanás inventarão maneiras de transformar santos em pecadores. Digo-vos agora que, quando eu for sepultada, grandes mudanças acontecerão. Quero que as pessoas saibam que eu as avisei completamente antes da minha morte. Houve definitivamente grandes mudanças na Igreja, e na sua estrutura organizacional, após a morte de Ellen White em 1915. E especialmente nas décadas de 70 e 80. Uma dessas grandes mudanças, é que a Conferência Geral, se tornou legalmente a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso significa que cada membro da Igreja, é membro da organização da Conferência Geral. As consequências disso, é que enquanto seu nome permanecer nos livros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, você deve estar sujeito e subordinado à autoridade da Conferência Geral, e seu presidente. Assim sendo, sua verdadeira lealdade espiritual não pertence mais a Cristo, mas pertence à Conferência Geral e ao presidente. Parece difícil de acreditar? No entanto, isso é exatamente o que a Igreja Adventista do Sétimo Dia declarou sob juramento. A Igreja Adventista afirma. Assim, o termo, Conferência Geral, tem três significados que se sobrepõem. 1. A personificação da Igreja remanescente como uma denominação cristã, numa organização mundial, unificada, a qual todos os adventistas do sétimo dia batizados, devem lealdade espiritual. Você consegue ver a Igreja parecida mais com Roma? O Vaticano e o Papa, também reivindicam a autoridade espiritual suprema, sobre todos os seus membros. Mas o presidente da Conferência Geral, foi ainda mais longe do que isso, e atribuiu a si mesmo o título de ser, o primeiro-ministro, de toda a Igreja. Que é um título pertencente somente a Cristo. O presidente da Conferência Geral, Robert Pearson declarou: é e tem sido, no entanto, o desejo e o propósito da liderança da Igreja, incluindo-me, como seu primeiro-ministro. Agora, em que tipo de estrutura e organização eclesiástica, o Papa do Catolicismo governa? Ele governa em uma estrutura hierárquica da Igreja. Então, em que tipo de estrutura eclesiástica os líderes adventistas formaram sua organização? Será que também conseguiram transformar a sua estrutura eclesiástica numa imagem do catolicismo? A liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia declara claramente: a Igreja Adventista do Sétimo Dia é essencialmente um sistema hierárquico. A Igreja Adventista do Sétimo Dia foi de fato formada numa imagem da besta. A estrutura da Igreja Adventista do Sétimo Dia foi formada numa hierarquia. O presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia tornou-se o primeiro-ministro ou o Papa do Adventismo. E a fidelidade espiritual de todos os membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia foi arrancada de Cristo e colocada na Igreja, e em seus líderes. Assim, a liderança da Conferência Geral tem autoridade suprema e pode controlar legalmente todas as diferentes partes da Igreja Adventista do Sétimo Dia, desde a maior até a menor parte, que inclui seus membros. Observe o que a Igreja declara na revista Spectrum Magazine. Depois da Igreja Católica Romana, a Igreja Adventista é a mais centralizada de todas as principais denominações cristãs neste país. A Conferência Geral, como órgão governante mundial da denominação adventista, é a mais alta autoridade legislativa, judicial e eclesiástica da Igreja. É claro que a liderança adventista do Sétimo Dia transformou completamente a Igreja Adventista do Sétimo Dia em uma imagem do catolicismo. Mas você sabia que a irmã White já nos avisou que a Igreja Adventista do Sétimo Dia se tornaria outra organização católica? Naquela noite, sonhei que estava em Battle Creek, sede da igreja, olhando para fora através da janelinha da porta. Então, vi um grupo que marchava rumo à casa, de dois em dois. Eles pareciam inflexíveis e determinados.
Eu os conhecia bem, e voltei-me, para abrir a porta da sala de visitas para recebê-los, mas pensei em olhar novamente. A cena mudara. O grupo agora parecia uma procissão católica. Um trazia em sua mão uma cruz, e outro uma vara. Quando se aproximaram, aquele que carregava a vara, fez um círculo ao redor da casa, dizendo 3 vezes: "Esta casa está interditada. Os bens devem ser confiscados." Eles falaram contra nossa santa ordem. O terror veio sobre mim e corri pela casa, saindo pela porta dos fundos, achando-me em seguida no meio do grupo, entre alguns que eu conhecia muito bem, mas não ousei dizer-lhes uma só palavra por medo de ser traída. Ela sonhou que estava em Battle Creek. Battle Creek era a sede da igreja. Então lhe foi mostrado algo que aconteceria na sede da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O grupo que ela diz que conhecia bem, eram os líderes da sede da igreja, e ela diz que esse grupo que ela conhecia bem, se transformou em católicos. E esse grupo da Associação Geral, que se transformou em católicos, atacou os bens da igreja, pois esse grupo disse: "Os bens devem ser confiscados." E ela diz que conhecia muito bem aqueles que estavam atacando os bens. E eles eram inflexíveis e determinados. Que bens a igreja tinha que falava contra a Santa Ordem da Igreja Católica Romana? Sem dúvidas o espírito de profecia, os manuscritos e livros de Ellen White. E o que ela viu acontecendo em seu sonho? Esses manuscritos e livros estavam sendo confiscados, isto é, proibidos, banidos, tornados ilegais, restringidos, controlados. Lembre-se, tudo isso acontece na sede da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Hoje estamos vendo a igreja adulterando os escritos de Ellen White, tirando coisas importantes, e a igreja não aceita as orientações dadas através do espírito de profecia. Na realidade esses líderes, eram jesuítas disfarçados, que se tornaram pastores, para entrar na igreja adventista, e torná-la em uma igreja católica, mudar suas doutrinas, e impedir a pregação da mensagem do terceiro anjo. Eles estão mudando tudo na igreja. Tirou os 3 anjos do símbolo da igreja. Colocou um símbolo que tem o 666, a cruz invertida e uma pirâmide da maçonaria. Muitos hoje podem recusar-se a acreditar nesta realidade, porque é muito difícil para eles aceitá-la. Para aqueles que se recusam a acreditar que a Igreja Adventista do Sétimo Dia se tornou outra organização católica, então por favor leiam atentamente o que Neil C. Wilson, ex-presidente da Associação Geral, afirma sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A outra organização universal, e verdadeiramente católica, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Caros irmãos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tornou-se uma imagem da Igreja Católica, uma irmã da Babilônia, como Ellen White profetizou. Esta não é a mesma igreja que era no tempo de nossos pioneiros. A Igreja Adventista do Sétimo Dia de hoje se recusa a ensinar as doutrinas ensinadas pelos pioneiros, e tem rejeitado as doutrinas e pilares que fizeram dos verdadeiros Adventistas do Sétimo Dia, o que eles eram, e que os distinguiram do resto da cristandade. A Igreja Adventista do Sétimo Dia de hoje saiu da plataforma da verdade eterna, estabelecidas há mais de 150 anos. A Igreja não só abandonou a verdade, como também se uniu ao Estado e ao Conselho Mundial de Igrejas. A única coisa que é semelhante entre a Igreja Adventista do Sétimo Dia de hoje e a Igreja Adventista do Sétimo Dia de nossos pioneiros é que elas compartilham o mesmo nome. A Igreja Adventista do Sétimo Dia de hoje não é a mesma igreja que pensávamos estar aderindo quando nos convertemos. A igreja de hoje é apenas uma mera casca quebradiça, com o nome Adventista do Sétimo Dia sobre ela. Mas, quantos de nosso povo continuarão a se apegar a essa casca quebradiça e vazia, ainda acreditando que ela é a verdadeira Igreja de Deus, porque usa o nome de Adventista do Sétimo Dia? Em 1903, Ellen White nos disse que a Igreja Adventista estava correndo o risco de se tornar uma irmã da caída Babilônia. Corremos o risco de nos tornarmos uma irmã da Babilônia caída, de permitir que nossas igrejas sejam corrompidas e cheias de todo espírito imundo, uma gaiola para todo pássaro impuro e odioso. Se a Igreja Adventista se tornou uma irmã da Babilônia caída, ou uma irmã das igrejas protestantes, então quem é sua mãe? A Igreja Católica Romana.
Na verdade, a Igreja Adventista está tão intimamente unida a Roma, e o protestantismo apóstata, que é como uma irmã para elas. E Deus em sua infinita misericórdia nos alertou exatamente sobre isso. Agora, uma pergunta importantíssima. Se essa é a sua condição, então qual é a verdadeira Igreja Adventista, que vai pregar a mensagem do terceiro anjo ao mundo? Desde o princípio, almas fiéis constituíram a Igreja sobre a terra. Em cada era, teve o Senhor seus vigias, que deram fiel testemunho à geração em que viveram. A Igreja na terra, composta pelos que são fiéis e leais a Deus, é o verdadeiro tabernáculo do qual o Senhor é ministro e redentor. O Israel de Deus são aqueles que estão convertidos. Esses 3 textos deixam claros que a verdadeira Igreja de Cristo, ou os adventistas que vão proclamar a mensagem do terceiro anjo, contra o culto à besta e sua imagem, são as almas fiéis e leais a Deus, aqueles que são verdadeiramente convertidos. Esses são os que compõem a verdadeira Igreja Adventista. Se eu não estou convertido, eu posso ser católico, pentecostal, testemunhas de Jeová, etc. Eu só estou pertencendo a uma organização religiosa, mas não pertenço à Igreja Espiritual de Deus. Veja mais esses. Aqueles que estão procurando obedecer a Deus e purificar o coração pela obediência à verdade, são o povo escolhido de Deus, seu Israel moderno. A Igreja são aqueles que amam a Deus e guardam seus mandamentos. Deus tem uma igreja. Não é grande catedral, nem é instituição nacional, nem são as várias denominações. Trata-se do povo que ama a Deus e guarda os seus mandamentos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18, verso 20. Onde Cristo está, mesmo entre os poucos humildes, eis a Igreja de Cristo, pois somente a presença do Santo e Altíssimo, que habita a eternidade, é que pode constituir uma igreja. Existem apenas 2 caminhos para escolher. O caminho do compromisso e da morte com a Igreja apóstata, ou o caminho da cruz, da separação e da vida eterna com Cristo. A escolha é sua e somente sua. Qual será a sua decisão? Por favor, peço a todos vocês, no grande e santo nome de Deus, não falhe no teste.